Beleza. Tá chegando. Beleza, doutor Igor. Tá gravando já. Perfeito. Tá, então vou só repassando para ver o que a gente viu até agora. A gente viu o crime de estupro, que por enquanto é o único crime hediondo. A gente viu que ele tem 3 qualificadoras, que é quando a vítima tem menos de 14, menos de 18, mais de 14, se resulta em lesão corporal grave ou se resulta em morte, né? A gente viu que não existe mais atentado violento ao pudor, ele virou ato obsceno. A gente Certo. viu que tem violência sexual mediante fraude. A gente viu que entrou um crime novo, que é o crime de importunação sexual. Exemplo, vou colocar aqui até o exemplo para a gente lembrar. Tá? A gente viu que tem o crime de assédio sexual, que é um crime bem baixo, tá? É um dos crimes mais baixos que tem aqui. E só que nesse crime precisa da superioridade hierárquica. A gente viu que esse crime ele possui uma majorante, que é de 1/3 se a vítima é menor de 18 ou maior de 14. Certo. Tá? A gente tinha parado aqui. Aí a gente vai pro próximo crime, que é o 216B. Certo. B de bosta. O cara que faz isso é um bosta. É o crime do Beleza. cara que fica filmando e gravando cena de sexo ou outro ato libidinoso ou cenas de relações íntimas com a sua parceira ou com qualquer outra mulher sem a anuência dessa mulher, Certo. tá? É o B de bosta mesmo, com o de boa. Cadê aqui? Aí esse é outro crime que é detenção. Depois não vai ter mais nenhum crime que é detenção. Ok. Então quer dizer, o simples fato dele fotografar ou filmar sem, sem o consentimento, né, da parceira, não precisa ele divulgar. O crime já está configurado. É, porque assim, se ele divulga é outro crime e esse crime é pesado, Ah, tá. tá? Então É, assim, a gente até coloca aqui, ó. A gente pode colocar aqui, ó. Vamos colocar o nome dele. A gente vai colocar o nomezinho dele. E a gente vai colocar aqui uma atenção. Opa, quebra. Atenção. De aqui só grau. Se não, se divulgar, vira o 218C, certo. tá? Então, bem observado. O cara que ele coloca lá uma gravadora para ele gravar para ele. Então, de repente, ele acabou de conhecer uma menina e aí ele leva para casa dele, tá lá praticando a relação sexual, a menina dorme. E aí ele vê ela lá pela dona e fala: "Vou ficar fotografando isso daqui para ter para mim". Ela não Certo. deixou. Ela não deixou ele fazer isso. Então, simples dele fazer o fato dele tirar a foto já é um crime, tá? Certo. Agora, se ele publicar, se ele passar para alguém, se ele jogar num grupo de WhatsApp, aí é um crime mais grave. Aí não vai ser só detenção. Aí a gente vai para uma reclusão, né? É, a gente vai para uma inclusão e vai para um outro crime. Aí depois do 216B, a gente vai para um próximo crime que é hediondo. É o crime de 217A, que é o crime de estupro de vulnerável, tá? Certo. E aqui, aí a gente vai colocar bastante coisa aqui nesse crime. Por quê? É a mesma coisa do estupro, do estupro, tá? Com uma diferença que aqui tem o caput, né? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Mas você tá vendo que aqui não tem mediante grave ameaça ou violência, Verdade. né?
Por quê? Ele justamente colocou isso para a gente saber que, mesmo com a anuência da pessoa, tá Hum, configurado o crime. Então, assim, ó, se eu pegar uma menina de 14 anos de idade e, mediante violência ou grave ameaça, eu estuprar ela, qual crime é? 213 ou 217A? aí é o 217A. Não, por quê? Não. Não é menor de Menor, 14 a menina? menor de 14. Não, é 14 anos. Ah, você falou 14 anos, eu caí na É, pegadinha. então assim, ó, 14 anos é estupro. Do 14 pra cima é tudo estupro. Tudo. 13 anos incompleto, né? Isso. Aí é o É 217. o 217. Mas aqui Isso. o caput, ele não fala mediante grave ameaça ou violência. Então pode ser com a grave ameaça ou violência, ou pode ser só com a anuência dela. E aqui chove, despenca de questões falando assim: o rapaz de 18 anos que namorava com uma menina de 13 anos. Ela, atendendo a pedidos dele, pratica relação sexual com ele. Que crime ele fez? Aí fala lá: A. Estupro de vulnerável. B. Crime nenhum porque a menina consentiu. C. Crime nenhum porque ela estava dentro de um relacionamento. Né? Não importa. Então ela pode estar namorando. Os pais dela podem saber e mesmo assim permitir. Não tem hipótese alguma que exclua esse crime. Tá? Tá. Aí, nesse caso, os pais delas, mesmo permitindo, como a menina tem 13 anos, né? Aham. Eles também vão atender pelo crime, né? De crime comissivo. Então, nesse caso, talvez Posso, possa sim. talvez possa, se for levar ao pé da letra, né? Acho que talvez possa sim. É, Nesse caso, se eu sou o advogado, eu não tenho certeza se pode. Mas se sim. puder jogar os pais pro 217A, eu faria o quê? Eu faria com que eu tentaria imputar um erro de proibição impróprio, que é quando aquele erro tem dois erros de proibição. O próprio, que é você desconhece a lei. Você fala, nossa, eu não sabia que era crime. Certo. Né? Aí esse não vai dar para alegar. A gente pode alegar o impróprio. O impróprio é quando a gente acha que tem alguma cláusula, alguma característica ou algumas circunstâncias que a gente pode cometer aquele crime, ou seja, a gente está sobre alguma forma permissiva, né? Como se fosse uma excludente de ilicitude. E aí a gente pode alegar isso daí, entendeu? Fala assim, ó, eu sabia que era crime, mas eu pensei que dentro de um relacionamento podia, entendeu? Tentar alegar Entendi. isso daí. Perfeito, hein? Perfeito. Vamos lá, aqui é crime de reclusão, aqui é um crime hediondo. Então a gente tem o segundo crime hediondo aqui, ó. Maravilha. Tá certo. Esse é importante decorar. Esse é importante decorar. O assédio sexual cai bastante também. E o assédio sexual a gente tem que frisar isso aqui, ó. Tem que ser um hierárquico. As majorantes também são boas. Beleza. O estupro de vulnerável, ele também tem qualificadoras. Quais que você acha que são? Se resultar morte, Boa. boa, né? Lesão grave ou gravíssima. Aham. Agora matou. Porque menor de 14 já é o artigo. Menor de 14, o artigo já fala que é, né? Perfeita. Maior, maior de 60.
Não, não tem, não tem. A- Ai, ai. o Norberto falava que não tem isso daí porque ninguém vai querer cometer isso daí com. Conversa, né? É, É. Então tem mais uma, Igor? não, Qualificadora? só essas duas. Ah, tá bom então. Ó, tá vendo? O crime acima aplica-se independente do consentimento da vítima. Sim. É, independente do consentimento, porque ela não tem discernimento, né, para saber ali o que é certo e errado, né, com essa idade, né? E ainda teve umas duas questões que eu peguei da CESP que falava assim, ó. O cara ele praticou ato sexual com uma menor de 14 anos, mas porque ele sabia que ela não era mais virgem, ou seja, ela já tinha praticado atos sexuais com outros homens. Aí é crime? Com certeza, não deixa de ser crime. Ela é virgem, mas não tem mais de 14 anos, né? Ela não É. é virgem, mas beleza. Aí a gente entra nos 218. Aí a gente vai ter o 218 normal. A gente vai colocar o 218A. A gente vai colocar o 218B. E a gente vai colocar o 218C. A família dos 218. É, agora eu tô começando a entender, porque você falou, David, não se preocupa de decorar o número dos artigos, porque É tudo em ordem, né? é tudo em ordem, mas se você for querer decorar qual que é o 218B, qual que é, né? Bem difícil. Não dá. Eu terminei decorando porque esse jeito que eu estudo, por ser ordem crescente, depois de um bom tempo de você lendo, você termina decorando, Certo. né? E eu decoro alguns importantes, né? E esses importantes fazem com que eu lembre do resto. Entendo. Tá. Então, o 218 é o crime de corrupção de menores. Hum, Já ouviu falar muito disso. Só que sim. o corrupção de menor tem várias corrupções de menores. Lá no É. ECA tem uma corrupção de menor, tá? Hum, Essa corrupção de menor, na verdade, não é simplesmente assim, ah, eu fui assaltar com um menor de idade. Eu vou responder também, além do assalto, por corrupção de menor. Não é esse 218, tá? hum, Esse corrupção de menor, ele tem a ver com atos libidinosos. certo. Esse corrupção de menor tem a ver com cunho sexual, Certo. tá? Que ele tá dentro da dignidade sexual, né? Isso. Aí o 218A é o crime de praticar ato libidinoso na presença de menor de 14. E aqui eu vou colocar prostituição, criança ou adolescente. E aqui, divulgação de cenas de sexo. Depois eu pego o nome certinho, só pra eu. Certo. Então vamos lá. 218, corrupção de menor. Esse crime, você vai ter que imaginar um triângulo de criminosos, tá? Então esse crime não é o cara que. Então imagina que assim, ó, tem eu, você e o André, tá? Deixa eu pensar aqui, se é um triângulo ou só uma dupla. Induz a criança a praticar. Ah, é só uma dupla só. Então tá eu Certo. e você. Quando eu pego e falo assim pra uma criança assim, ó, um menor de 14 anos, olha, eu tenho um trabalhinho pra você, ou então, assim, eu tenho um rapaz, né, uma menina de 13 anos, por exemplo. Eu tenho um Certo. amigo meu que quer te conhecer, né? Ele quer sair com você e tal. Mas não sei, ele é muito velho. Não, vai lá, ele é gente fina, né? Você vai curtir ele. E aí eu induzo ela a te conhecer.
só que já com o intuito, sabendo que você quer praticar conjunção carnal, outro ato libidinoso com ela, você vai responder talvez por um 217A, Certo. tá? Se você cometer a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, você vai responder pelo 217A. Que eu Tá. induzi, eu não pratiquei nada, porque se eu praticar, né? Eu não pratiquei nada, mas eu induzi essa pessoa a praticar esse ato, essa conjunção carnal com você, eu vou responder pelo 218, corrupção de menor, Hum, tá? certo. Então, a lei mesmo, ela fala assim, ó. E aqui, às vezes, o pessoal cai na pegadinha. Eles falam, né, toda uma historinha e coloca assim, é crime de corrupção de menor? Aí aqui, na sua cabeça, fala, a menor deve ser menor de 18 anos. E na É, historinha, a vítima tinha 16 anos. Aí você fala, vou matar, vou colocar essa, é, né? Tem tá, que tomar é, cuidado, é menor de 14. E eu tá, já errei porque, essa questão 2 vezes já. beleza. Porque essa corrupção de menores, como tem lá no ECA sim, é menor de É, 18, né? aham, Mas aqui, como está enquadrado na dignidade sexual, menor para eles quer dizer 14, né? isso, perfeito. Beleza. Porque a pessoa que tem 14, 15, 16, ela pode praticar o que ela quiser. Ela dá para que ela quiser, ela faz o que ela quiser. Agora, menor para essa lei de dignidade sexual é menor de 14. Porque é Sim, onde vai começar a discernir se é estupro de vulnerável ou não, beleza. tá? Então, esse daqui é quando eu induzo o menor de 14 a satisfazer a lascívia de outra pessoa. Eu não posso induzir a satisfazer a minha lascívia, senão é 217A. Quando eu induzo o menor de 14 a satisfazer lascívia de outra pessoa, é o 218, Certo. tá? Esse crime cai, o 218 cai. Praticar ato libidinoso na presença de menor de 14. O que é isso daqui? Só vi uma questão até agora cobrando isso, que era um caso assim. Você não pode praticar ato sexual na presença de menor de 14 anos. A lei fala isso. Certo. Mas, atenção, é só com cunho doloso, né? Quem pratica conjunção carnal na frente de menor de 14 anos, mas com o intuito de satisfazer lascívia própria, então aquela pessoa que gosta de assistir e ser assistida, se ela fizer um menor de 14 anos assistir a conjunção carnal dela, porque ela sente prazer naquilo, aí é o crime, tá? Agora, se ela pratica culposamente, né? Ela termina praticando e o menor de 14 anos vê, aí não é crime, Hum, tá? beleza, é. Então caiu uma questão assim, a mulher, ela morava numa casinha que era um cômodo só, ela era bem humilde. E ela tava lá praticando conjunção carnal com o namorado dela e o filho veio a presenciar aquilo lá. E aí falava assim, por causa do desleixo dela e da falta de e a falta de negligência dela de não impedir que o filho visse aquele ato sexual, ela ia cair nisso daqui, lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Aí a É, resposta era não, porque esse crime é só na forma dolosa. certo. Tá? Caraca. Então aqui, tá? Nossa. Aí a coisa importante daqui, ó, é lembrar que é menor de 14 anos, porque a lei fala criança ou adolescente. Mas o criança ou adolescente, para ele, é menor de 14 anos. Então não pode confundir. Achar que, Certo. porque tá lá menor de criança, aí você vai falar criança é 14. E É, adolescente? Adolescente é menor de é, 18. é. Na hora que você começou a colocar aí, eu já, né, criança ou adolescente, imaginei isso. Não, é só com menor de 14. Ó, É, corrupção de menor, menor de 14. Estupro de vulnerável, menor de 14. Satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente, menor de 14. Coloca na cabeça que a regra aqui é tudo menor de 14. Vai ter um crime só que é menor de 18.
que é esse 218B, Hum, que é favorecimento ou prostituição ou outra exploração sexual de criança ou adolescente. Aí aqui sim, é de 18 anos. Então esse aqui é importante você decorar que é 18 anos, mesmo ele falando que seja criança ou adolescente. certo. E desse caso aqui é o caso de quem na casa de prostituição tem uma mulher de 17 anos, uma mulher de 16, uma de 15, uma de 14, uma de 13, né? Certo. Então vai responder por esse crime. Quem induz, quem atrai a prostituição, ou pessoa que tem enfermidade de deficiência mental, ou se eu impedir que ela tente abandonar, né, aquelas pessoas que pegam menores de 18 anos para fazer prostituição e começam a dificultar que ela saia. Certo. Tá? Famoso caderninho. É. Então, Esse crime beleza. aqui é um crime hediondo. Então é outra coisa que vai ter que decorar. Nossa, hediondo, né, É mano? outro crime hediondo. Hediondo. Você acredita que teve um cara aqui na minha rua que ele abriu um bordel, mano? E tinha menor de idade? Tinha, mano. E a polícia veio e pegou ele e as meninas tudo. Então, aí a gente vai estudar o seguinte. Por exemplo, assim, ó. Imagine que tem uma menina lá de 13 anos de idade. Certo. Aí, eu e você somos duas pessoas diferentes que não se conhecem. Eu sou o Beleza. dono do lugar e você é quem frequenta. E o André, nosso amigo, também frequenta. Então, Tá. voltando. Eu sou o dono do estabelecimento. Lá tem meninas de maiores de idade, menores de idade e menores de 14 anos. Você e o André vão lá no mesmo dia frequentar esse estabelecimento. Você paga para uma menina de 13 anos e o André paga para uma menina de 15 anos. Certo. Tá? Cada um, eu, o André e você, cada um vai responder por qual crime. Você vai responder pelo crime aqui do 218B, que Boa. você é o dono do bordel. Aham. E as meninas que eu e o André ficou com uma de 15 anos, né? Isso. O André ficou com uma de 15 anos, ele não vai responder por crime algum, fato Aham. atípico. Boa. É. Então eu fiquei com a de 13, eu tomei no cu. Eu vou pro 217, estupro de vulnerável, né? Isso aí, mano. Isso aí. Aí, graças a Deus, pô. Porque você tá me ensinando, pô. Isso Isso aí. daí lembra aquela questão que você me falou, David? Resolve a questão dessa forma aqui. Começa a interpretar ela, Aham. colocando um artigo nela. É por causa disso, pô, que eu tô tendo esse raciocínio. Boa, mano. Isso é foda. Tá. Ah, não, ó, tem um inciso aqui que eu esqueci, desculpa, ó. Quem praticar Beleza. conjunção com menor de 18 ou até 14 vai entrar no caput. Entra no caput. Hum, Essa eu não lembrava. certo. Então, essa daqui foi erro meu. Desculpa. Vou colocar Não, até aqui. beleza. Vou colocar aqui, ó. Mesma pena. Então, assim, ó. Mesma pena vai ser para todo mundo que praticar conjunção carnal com essas meninas aqui, ó. Lá daquele bordel, né? Isso. Mas aí são só pras. Ué, peraí. Aí, beleza. Vamos colocar vermelho. Essa nem eu lembrava. Ó, então, voltando no nosso probleminha, tá? É, Você pensou certinho porque foi o jeito que eu te passei, mas voltando pro nosso é, problema. Eu vou responder pelo 218B porque eu sou dono do estabelecimento, isso. tá? O André, que pegou uma menina de 15 anos, podia ser 16, 17, ele vai responder pelo 218B também, Também, né? tá? Então, de certa forma, ele tá induzindo, né? Ele tá auxiliando esse crime acontecer. É verdade. Agora você realmente, você se fudeu. Você vai responder pelo É, 217A.
É, estupro de vulnerável. Que se pegar mais novinha, tomou no cu. É. Então, mano, é que é foda, hein, mano. Você tem uma cabeça do caramba pra gravar tudo isso, mano. É Aí você vê muito que vira treino, e né? mexe eu esqueço alguma coisa, mano. É porque é muita coisa, né, Igor? E é difícil, viu, você esquecer alguma coisa. É raro. Não, mas você vê que é É, às vezes essa. acontece mesmo, né? Mas é raro. Mesma pena. Então, ó, eu, como gerente, vou cair nesse crime. E você, como usuário, ou sei lá, cliente. Cliente caiu no mesmo crime. Tá? Sim. Agora, se o cara pegou uma menor de 217, aí de 14 anos, De 14. aí ele sentou no cu. Sentou. Sentou no kibe, hein? Aí a gente vai colocar aqui, ó. O fechamento desse lugar é obrigatório. E já era. 218B é isso. Certo. De onde eu vou colocar aqui de outra cor. E 218C. Esse crime aqui, eu vou colocar ele bem com tudo. Mas esse crime, além de ser daquele cara que divulga, eles colocaram aqui outras circunstâncias. Então é o cara que divulga, ó, oferece, troca, disponibiliza, transmite, vende, expõe. Então tudo que for distribuição, né? De cena de sexo, cena de estupro de vulnerável, cena de pornografia ou até cena de nudez ou sexo sem a anuência da pessoa. Então aquele 216B lá de cima, ele é só esse Hum, cara aqui, ó. 216 seria só essa partezinha aqui, ó. tá. Então é quando ele divulga sem o Ah, consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, tá? aí é 216B. Esse é o 216B. Aí, esse daqui são novas condutas que eles colocaram. Esse Hum, daqui é quem faz o quê? Divulga por qualquer meio cena de estupro, estupro de vulnerável ou qualquer coisa que faça apologia à sua temática. Tá? certo. Então, se o cara ele filmar uma cena de estupro e divulgar, 218C. Estupro de vulnerável, 218C. Ou até, de repente, alguma coisa que induza, né? Vou dar um exemplo aqui. De repente, num site pornográfico, tem um vídeo lá de uma cena de estupro, mesmo que seja fingida, né? Certo. Uma cena de estupro, de violência sexual, com atores, é o 218C, Caraca. tá? Caraca, então quer dizer, se o cara mandar um desse vídeo aí no meu WhatsApp, eu posso pegar e denunciar ele. Pode. Por isso que a gente Caraca. fala, cenas assim, esse tipo de cena, cena de sexo infantil, recebeu, deleta. É, é. Recebeu, deleta. Caraca. E o simples fato do cara ter tirado uma foto da mina sem o consentimento dela, ele manda no WhatsApp para alguém ou num grupo, também vai É, pro 218. também 218, porque, ó, nudez ou pornografia, É, entendeu? Então aquele cara que. Aí a gente vai colocar aquele cara que recebe foto íntima da companheira dele. Depois que ele termina o relacionamento, esse cara, por enquanto, ele não praticou crime nenhum. Porque não foi ele que fotografou sem anuência, né? sim, sim. Ele recebeu. Por enquanto, cara, tranquilo. Posso ficar com essas fotos pra mim? Pode. Porque por Só enquanto você não não praticou crime nenhum. Agora, no nenhum. momento em que você disponibiliza para qualquer pessoa,
218C, reclusão de 1 a 5 anos. Tá? Aí, pior, se você fizer isso, aquelas pessoas que pegam e falam, ah, você terminou comigo, então você vai ver, vou foder com a sua vida. Aí ele começa a colocar em site de pornografia, começa a publicar no Facebook, ó, que vagabunda, que a foto que ela me mandava. Fez isso, ele vai tomar o 218C majorado de 1/3 a 2/3. Por quê? Porque foi relacionamento. Aí aqui a gente tem aumento de pena. Se o crime é praticado por agente que mantém, então o cara ainda mantém o relacionamento, ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou com fim de vingança ou humilhação. Então o cara tem um relacionamento, ex-relacionamento, ou simplesmente nem tinha relacionamento, saiu com a menina e ele com o intuito de vingança ou humilhação pratica esse crime, a majora de 1/3 a 2/3. Olha só, bem Esse feito. aqui despenca essa majorante. Tá? Porque é uma coisa que andou acontecendo ultimamente muito, né? Muito, muito. Toda coisa que começa a acontecer muito assim, aí batata, cai em prova. Certo. Aí aqui é só lembrar que a nossa fraçãozinha Padrão. padrão, né? Aí você lembra assim, ó. Ah, crimes contra a dignidade sexual. Tá, de crimes contra a dignidade sexual só tinha qualificadoras, a maioria era qualificadoras. Se for lesão grave ou morte, a maioria era isso. Aí tem Certo. umas majorantes, tem uma de 1/3 lá em cima, que era no assédio sexual se a vítima é menor de 18 ou maior de 14. Só 1/3. E aí tem uma coisa que é bem mais grave, muito mais grave, que é quando eu publico com fim de humilhação ou com vingança. Aí, como é muito mais grave, tem que ser a nossa fração máxima, que é 1/3 a 2/3. Perfeito. Tá? Legal isso que você tá falando, mano, que aí já me dá uma visão de estudo. Tá bom. Tem bastante carne frita, né? Eita, beleza. Agora a gente vai entrar numa parte mais chata. São as majorantes de todos os crimes desse capítulo, tá? Ou seja, tem majorantes para todos os crimes, só que eu não ia ficar colocando um embaixo de cada um. Porque como eles são para todos os crimes, então eu achei melhor colocar aqui no final. A gente passa todos os crimes e fala, ó, essas majorantes são para todos os crimes. Perfeito, bem Tá? melhor, mano. Aí a gente vai ter a primeira majorante de 1/4. Opa. Aí majora de 1/4, depois majora de metade. Aqui, que eu tô fazendo? Você tá vendo que eu tô colocando numa ordem crescente pra gente já decorar de uma forma mais fácil. Perfeito, isso que é Tá? tudo, mano. 1/4 é a menorzinha. Aí depois de 1/4, a metade. Aí depois a gente vai para as outras que elas são que elas são parzinho. Certo. 1/3 a 2/3, que é o nossa fração padrão. Beleza. E aí, se tivesse que escolher uma fração maior que isso, e eu ainda te digo que ela é parzinho, o que você colocaria aqui? Eu colocaria. Calma aí, eu tinha acabado de pensar. Foi 1/3, 2/3, aí eu colocaria agora o dobro, duplica. Então, mas até agora você nunca viu assim, duplica e tal coisa, né? Aqui é Não, não, aqui não. é um par. É de Aqui é um tanto a par. tanto. É. É de tanto a tanto. 1/3, 2/3, metade, de metade a 2/3. Boa, mano. É isso mesmo. Perfeito aí. Sem você ver a matéria, você já sabia qual que era. Beleza. Então, elas seguem mais ou menos um Hum, raciocínio, certo. tá?
Então vamos lá. A primeira de um quarto é quando praticada em concurso de 2 ou mais agentes, tá? Então aqui, se eu e você juntamente praticarmos assédio sexual, majora de um quarto. Se eu e você praticarmos importunação sexual, majora de um quarto. Se eu e você juntamente praticarmos importunação sexual, majora de um quarto. Eu e você juntos praticarmos divulgação de cena de nudez, majora de um quarto. Tá? Então todos os Caramba, crimes aqui, se praticado em concurso de 2 ou mais agentes, majoram de um quarto. caramba, mano. Tá? Majora da metade. Se for pai, vô, tio, irmão, Primo. primo não sei se tá lá na lista não. Deixa eu ver. Mas teoricamente teria que estar, né? Poderia estar, né? Acho que eu já passei. Já passei. Tio, irmão, cônjuge. Aqui não tá. Tá. E aí, então não tem. Mas vai nesse daqui que não tem erro. Que Não, ele, não tem erro. se for pai, vô, tio, irmão, eu vou colocar aqui, ó, curador, tutor, padrasto. O que tem na figura desses caras aqui que se parecem? Todos eles são aquela figura de... De proteção? Isso, de proteção. Vou colocar aqui pra gente, Beleza. né? Então todos eles têm essa figura de proteção. Na lei, eles falam assim, ó, qualquer outro título que tiver autoridade sobre ela. Certo. Tá? Mas eu acho que proteção é melhor. É. Beleza. 1/3 a 2/3. Aqui tem 3 caras. Aí eu vou colocar aqui, ó. Estupro corretivo. Estupro coletivo. Estupro com resultado... Morte. Não. Morte tá lá em Não, não. cima. Não, nada a ver. Resultado... Estupro, não estupro. Estupro que transmite doença, Hum, tá? Aqui, ó. Cadê? Esse daqui é na parte geral, disposição geral, tá? As majorantes estão lá, estão aqui, ó. Se crime é cometido por gente que mantém uma relação, não. Calma que eu vou achar. Ele está em algum lugar aqui, escondido. certo. Então é na disposição na parte geral. Descer. Ó como os caras deixam aqui, ó. Eles deixam separado. Ó, aqui, ó, 1/3 a 2/3. Por que não pôs lá em cima, esse filho da puta? É mesmo, hein? Então a gente transmite a vítima a doença sexual. Tomei um susto, o que que foi? É. Eu tomei, foi um susto. Pois é. Porque você do nada levantou assim, aí eu já sou meio assustado com as coisas. Então tá, ó. Seguinte. Muita atenção, porque, ó. Uma coisa estranha que você pode pensar, ó. Se o cara praticar em concurso de 2 ou mais pessoas, majora de um quarto. Mas Certo. estupro coletivo não seria isso? É, bem observado, seria sim. Só que tem mais de duas pessoas, né? Não. Na praticada, em A concurso. questão é o seguinte: esse aqui é para todos os crimes, exceto estupro. Hum,
Esse aqui, como ele fala estupro coletivo, é só para o estupro, entendeu? Perfeito, perfeito. Então, esse é só para estupro, esse é só para estupro. Já esse aqui, ó, não é só para estupro. A gente vem aqui, ó, se transmite doença. Aí a gente coloca aqui, ó, não só para estupro. Não só para estupro, Hum, tá? beleza. Eu coloquei todo mundo junto só porque é 1/3 a 2/3. Mas na lei eles não colocam junto porque são só esses dois aqui que é para estupro, Certo. tá? Oi, Esse... pode. Não, pode terminar o raciocínio, mano. fala aí. Não, é que eu ia perguntar o que que é esse estupro corretivo. Corretivo? Ah, boa. Eu ia chegar ainda lá, mas o Ah, que é o beleza. estupro corretivo? Aconteceu alguns casos de. Primeiro vou explicar o que é o estupro corretivo. É quando Certo. o autor, o criminoso, ele estupra a vítima com o intuito de corrigir alguma coisa que ele acha que seja um desvio social ou mental da vítima. Ou apenas para punir ela. Tá? Certo, Aqui a certo. lei colocou mais para o estupro corretivo com o intuito de corrigir uma desvia social. Sabe, aconteceu alguns casos assim. Não sei se você já ouviu alguém falar ou alguém pensar. Ah, essas meninas que se relacionam com meninas, né? Que tem um relacionamento homoafetivo, elas só fazem isso porque elas nunca tiveram relação sexual com homem. Porque elas não Hum, sabem o que é. hum. Já ouviu alguém falando umas asneiras dessa? Já ouvi, já. Essa porra Não. não sabe o que é uma pica, né? Tipo, Então, isso. E é, teve casos de pai violentando filha para falar cara, isso. né? Falar, ó, eu vou corrigir esse desvio de pensamento dela. Entendeu? Eu Que não lembro doente, aonde né? foi, o cara cometeu isso. E aí falou que fez isso porque sabia que a filha só tinha relacionamento lésbico com mulher porque ela não tinha tido relação com homem. E aí ele fez isso para corrigir ela. Certo. Entendeu? Aí ele vai entrar aqui, 1/3 a 2/3, estupro corretivo. Caramba, mano. Beleza? Beleza. E o último, metade a 2/3. Aí a gente imagina aqui, ó. Não é. Vamos, aqui é para todo mundo, tá? Para todos os crimes, mas vamos dar para um exemplo estupro. Imagine que o cara estuprou a pessoa e ela é menor de 14 anos. Ah, então tem um crime próprio. Se ele estuprou e teve lesão, qualificadora. Estuprou e teve morte, qualificadora. Estuprou e transmitiu doença para ela, majorante de 1/3 a 2/3. O que pode ser que a gente ainda não pegou? O que pode ser o resultado de um estupro que até agora a gente não falou? Beleza. O que pode ser, né? Se já resultou em morte, já foi uma qualificadora. Ah, deficiente mental. Não, mas deficiente mental, se ela tem o discernimento, é 213. Se ela não tem É, discernimento, é 217A. é verdade, De verdade. novo, é alguma coisa que eu pratico, estupro, e resulta na vítima. É o resultado do estupro. O que o estupro Ah, pode resultar? pode uma depressão. Não, outra coisa. É uma das Ah, formas permissivas do artigo 200, não, 126. putz, matou. Um aborto. Não, resulta em aborto, não. Quase isso. Quase isso. É, resulta numa gravidez. Isso. Ah, caramba. Isso aí. Então, se Caraca. resultar em gravidez, metade é 2/3. Hum, Então você vê que, pelo menos aparentemente, o legislador fechou todas as arestas
no crime contra a dignidade sexual, tá? Cara, eu gostei dessa legislação aí da dignidade sexual. Ficou redondinha, né? Aparentemente sim, né? É, aparentemente sim, hein? Cara, e é isso. A gente chega no 200 e... Porque a gente chega assim, ó. A gente acabou aqui, ó. Que são os aumentos de penas de todos os crimes, né? Daqui pra baixo vai falar sobre casamento. Mano, não cai. Essa porra não vai cair nunca. Esquece, É. tá? Tem muitos crimes aqui no meio, ó, que não são cobrados há muito tempo porque foram revogados, ó. Tá vendo? Tudo revogado. Rápido consensual, diminuição, concurso de rápido. Então essas porra aqui não cai mais, porque foram revogadas. E o último que cai, que foi cobrado, é o 218C. Então por isso que eu Certo. saí pulando, ó. Tá vendo? Eu pulei esses caras tudo aqui, porque é tudo cara que tá revogado. Ó. Ah, 218 beleza. até aqui cobra. Depois, ó, revogado. Revogado em 2005, revogado em 2005, 2005, revogado em 2009. Hum. Então, a gente fechou direito Fechou. penal? Não. Fechou. Não, não. Ah, bom. Ó, direito penal ainda falta. Crimes de funcionário público contra a administração, que é corrupção passiva, concussão, excesso de exação. Crimes contra a fé pública, que é crime de falsificar documento público, falsificar documento privado, falsificação de moeda, crime. Aí acho que é só esses dois, deixa eu ver. Caramba. Só falta. Esse é nosso. Ah, não, faltam três. Crimes de fé pública, crimes de funcionário público contra a administração e crime do particular. Quais são os crimes que eu e você a gente consegue cometer contra a administração pública? Ah, que legal, mano. Que legal. Aí termina. Tá. Beleza. Tá. Tá. Graças a Deus. Legal o progresso, mano. Deixa eu ver aqui, parar o vídeo.